Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia? Para entendermos o que está acontecendo agora na Ucrânia, precisamos voltar ao ano de 1949, quando a OTAN foi criada. A União Soviética e os Estados Unidos uniram forças para acabar com a tirania do nazismo. Com o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, começa um embate ideológico no mundo entre comunismo e capitalismo. Americanos e soviéticos disputavam a influência no mundo palmo a palmo em um dos eventos históricos mais importantes na história da humanidade, a Guerra Fria. Enquanto a Europa Oriental era dominada pelos russos, a Europa Ocidental era dominada pelos Estados Unidos, assim se acendia uma fagulha para o conflito que está prestes a acontecer. Meu nome é Henrique e eu estou formando em História e venho explicar um pouco sobre a possível guerra iminente que enfrentamos em nossos tempos. O grande problema aqui é que a Rússia não quer que a Ucrânia entre em uma aliança militar que engloba vários países e como principal líder tem os Estados Unidos. Chamada de OTAN, sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tratado feito 4 anos após o fim da guerra, em 4 de abril de 1949, o tratado nada mais é do que um pacto entre países para a defesa militar, ou seja, se você atacar um dos países da OTAN, todos os países desse tratado estão com você. A Rússia sabe que após a Ucrânia entrar para a OTAN, bases americanas serão instaladas nas proximidades da fronteira de seu país. E os Estados Unidos, apesar da relação amistosa que hoje vemos, amistosa bem entre aspas, é possível inimigo e nenhum líder mundial em sã consciência iria permitir algo desse tipo acontecer na sua fronteira. Aconteceu a mesma situação, só que oposta há anos atrás. Dessa vez eram os russos. Em resposta à fracassada invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, de 1961, e à presença de mísseis balísticos estadunidenses PGM-19 Júpiter estacionados na Itália e na Turquia, o líder soviético Nikita Khrushchev decidiu concordar com o pedido de Cuba para colocar mísseis nucleares em seu território, para deter uma futura invasão estadunidense. Um acordo foi alcançado durante uma reunião secreta entre Khrushchev e Fidel Castro, e a construção de uma série de instalações de lançamentos de mísseis começou depois do verão. Porém, na mesma tensão que vivemos hoje, os russos concordaram em retirar os seus mísseis de Cuba, mas isso é assunto para outro vídeo. Os americanos utilizaram de algumas táticas para que tivessem um controle da cultura e da economia europeia da parte ocidental, que era reconstruir a Europa no que é chamado de Acordo de Bretton Woods. Esse acordo foi feito em 1944 na cidade de Bretton Woods e reuniu 45 países aliados com a condição de que os países tivessem a moeda deles baseadas no dólar e as transações internacionais desses países utilizassem como principal moeda o dólar. A gente vê hoje a Europa Ocidental muito parecida com os Estados Unidos, enquanto o leste ou oriente europeu parece mais com a Rússia por conta da influência desses dois países nessas duas metades do mundo. Eles criaram também um Banco Mundial que quem comanda é os americanos, e também o FMI, que é uma espécie de caixa de socorro para países que estão precisando de dinheiro. E para fortalecer ainda mais a sua hegemonia na Europa, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, que foi idealizado pelo general George Marshall e inclusive ganhou o Nobel da Paz no ano seguinte. O plano liberou 18 bilhões de dólares, que era um dinheiro absurdo na época, para reconstruir todos os países devastados pela guerra, de 47 a 51, que estavam envolvidos no tratado. Nesse período, eles criaram a OTAN, e no meio disso tudo tinha a União Soviética, que estava com a moral muito alta por ter derrotado a Alemanha nazista e ter tomado Berlim. E uma parte da Europa não sabia se iria para o lado americano ou soviético. O detalhe importante é que a Itália e a França estavam com partidos socialistas muito populares, e com o Plano Marshall, os Estados Unidos conseguiram fazer uma campanha anti-soviética nos países. Os países participantes da OTAN eram França, Bélgica, Noruega, Canadá, Islândia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Itália, Estados Unidos, Luxemburgo e Reino Unido. Em resposta a isso, em 1955, os russos criaram o Pacto de Varsóvia, que uniu países militarmente contra a OTAN, que eram Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia, e a União Soviética como líder principal. E nessa época, o Pacto de Varsóvia tinha até mesmo mais soldados que a OTAN. Eles tinham 20 milhões de soldados, enquanto a OTAN só tinha 7 milhões. Após o Pacto de Varsóvia, a Rússia espalhou tropas por todos esses territórios dominados para que não tivesse como ter qualquer tipo de mudança ou revolução, pois eles tinham tanques e armamentos pesados. Era um exército. Muitas tentativas aconteceram de mudar o regime do país, como os tchecos em 1968. Queriam mudar o regime do país e foram duramente reprimidos, o que ficou conhecido como Primavera de Praga.
Mas aí veio o fim da União Soviética em 1991 como seu maior símbolo, a queda do Muro de Berlim, onde a Alemanha Oriental e Ocidental voltam a ser uma só. Porém, até hoje vemos as diferenças culturais e econômicas causadas por essa separação. E a OTAN, após a queda da União Soviética, passa a ter um papel no mundo, principalmente militar, muito mais ativo, buscando expandir suas teias para todos os lados. Por exemplo, para manter uma aliança forte, se o seu país precisa de gás natural e ao lado tem um território com abundância de gás natural, a OTAN vai lá e toma. E o país atacado, obviamente, revida. E o que acontece quando se ataca um país da OTAN? Todos os países do tratado se voltam contra você. E é algo que causa tensão maior nos dias de hoje. Pois se a Ucrânia entrar para a OTAN, os russos irão atacar. E a OTAN pode tomar frente. E pode começar uma guerra sem precedentes, pois a Rússia tem muitos aliados poderosos, como a China, por exemplo. A OTAN hoje trabalha principalmente no hemisfério norte, onde fica ali o Afeganistão. O primeiro envolvimento da OTAN foi na Guerra do Kuwait, em 1990, que foi feita pelo Iraque, naquela época liderada pelos Estados Unidos. E teve também uma intervenção da OTAN na Guerra da Bósnia, quando a Iugoslávia foi dissolvida em 1992 e aí surgiram outros países. Eles também representam a ONU. Os possíveis rivais dos russos hoje em dia são Albânia, Estados Unidos, Luxemburgo, Alemanha, Estônia, Macedônia do Norte, Bélgica, França, Montenegro, Bulgária, Grécia, Noruega, Canadá, Holanda, Polônia, Hungria, Portugal, Dinamarca, Islândia, Reino Unido, Eslováquia, Itália, República Tcheca, Eslovênia, Lituânia, Romênia, Espanha, Lituânia, Turquia. E a principal surpresa é que os russos, a partir de 2002, passam a participar de forma efetiva na produção de armas nucleares para manter a paz, bem entre aspas, e o combate ao terrorismo. Só que a Rússia continua apoiando o Irã, a Rússia continua apoiando a Síria e a Rússia continua apoiando a Coreia do Norte, que são rivais dos Estados Unidos e OTAN por interesses próprios. Eu não a critico, pois os Estados Unidos faz o mesmo. E porque a Rússia está ameaçando a Ucrânia, inclusive movendo tropas para a fronteira, lembrando que recentemente a Rússia tomou a Crimeia, que era território da Ucrânia, para a passagem de gasodutos pelo mar próximos ali ao território. Então eles têm interesses próprios, como eu disse antes. E o povo ucraniano é bem dividido. Pode ser que aconteça como na Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Ucrânia nem mesmo faz parte da OTAN. A OTAN fala por ela, porém ela ainda não é parte efetiva. Os ucranianos, boa parte deles, querem entrar para a OTAN. E os russos do outro lado falam que se eles entrarem para a OTAN, eles vão invadir o país e vai acontecer uma guerra. O mesmo medo dos soviéticos é o mesmo medo dos Estados Unidos quando os soviéticos estavam em Cuba, querendo construir ali portos, bases, e ainda vale ressaltar que várias facções do leste da Ucrânia são a favor da união com a Rússia. E por isso o cenário mais provável é o que todos nós torcemos, é que ocorra a divisão do país. A Rússia já está liberando nacionalidade russa para pessoas que moram ali próximas, e mais de 500 mil ucranianos viraram russos recentemente. Os líderes mundiais se encontraram para uma conversa e Biden já falou que a Rússia vai invadir a Ucrânia e disse também que eles iriam se arrepender amargamente por isso. Espero que não aconteça nenhum conflito, pois como Einstein dizia, se ocorrer a Terceira Guerra Mundial, a próxima será com paus e pedras. Se inscreve no canal porque deu muito trabalho fazer esse vídeo e eu espero que você tenha gostado do conteúdo e espero que você volte semana que vem para assistir o próximo vídeo. E é nóis, valeu! E eu espero também que não tenha guerra porque senão acaba o canal.